Pronto, né? Mais uma vez, boa noite, pessoal, para os que estão chegando agora, né? E mais uma vez, boa noite para os que já estavam. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Vamos dar continuidade, né, ao conteúdo de Química Orgânica, essa introdução à Química Orgânica, e depois a gente vai aprofundando, mais especificamente nas funções inorgânicas, né, que a gente vai aprofundar depois. E aí eu vou fazer uma breve revisão, certo? Coisa de 5, 6 minutos do que a gente viu na aula passada. E aí logo em seguida a gente já vai começar, né, um novo tópico do conteúdo. Embora lá, né, que o Enem já está chegando aí. Então a gente viu na semana passada, né, que os compostos orgânicos antes eram tidos como compostos que eram originados apenas de seres vivos, né, de organismos vivos. E aí a gente viu que esse termo, né, esse conceito veio da teoria do vitalismo, só que é uma teoria que foi derrubada, né, ela foi quebrada conforme os estudos foram avançando, mais precisamente com esse experimento aqui. Foi possível obter um composto orgânico através de um composto inorgânico, ou seja, de uma substância que não é um organismo vivo. E aí essa teoria do vitalismo, né, ela caiu por terra. E aí nesse caso aqui, o exemplo, né, é a ureia, como a gente viu na aula passada. Então, por definição geral, né, podemos dizer que a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos que têm carbono, e aí chamados de compostos orgânicos. E aí a gente viu também, né, que todo composto orgânico, ele tem carbono, certo? Todo composto orgânico. Porém, nem tudo que tem carbono é orgânico. Lembre-se disso. A gente viu os três postulados de Kekulé com relação ao carbono, né? Como a gente sabe que a química orgânica é a química do carbono, então ele é o protagonista, digamos assim, de todos os compostos orgânicos, né? Ele quem é o que chama mais atenção. E aí, dentre os postulados, né, a gente viu no primeiro postulado que o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. Professora, sempre o carbono faz 4 ligações? Sim, ele precisa das 4 ligações para ficar estável, ou seja, para ele ficar tranquilo, de boa e formar as ligações. Se não tiver 4 ligações, ele vai estar instável, ou vai estar em forma de um radical, ou com a carga positiva ou negativa. E quando ele está dessa forma, ele não está estável, né? Ele está precisando completar ali a sua camada de valência. E aí a gente viu os 4 tipos, né, de como eu posso representar essas 4 ligações. Somente desses 4 tipos. E aí a gente viu que quando tem um traço, é o que chamamos de ligação simples, e quando tem 2 tracinhos, chamamos de ligação dupla, e 3 tracinhos, ligação tripla, certo? Jefferson, meu áudio está chegando ok aí? Tá sim, meu. Pra mim, tá tudo ok. Pronto, qualquer coisinha, pessoal, podem falar ou escrever aí no chat. Sim, com relação à ligação dupla e simples e tripla, a gente vai já ver uma questão, um detalhezinho, né, sobre os tipos de ligação que existem aí dentre elas. Vimos também o segundo postulado, que fala sobre a igualdade das ligações do carbono, igualdade no que diz respeito ao comprimento e à energia, certo? Cada ligaçãozinha dessa, o que o carbono faz com qualquer um desses elementos, no caso aqui nós temos o cloro e o hidrogênio, né? 2 elementos diferentes aos quais o carbono está ligado. E aí essas ligações elas são iguais, certo? São ligações simples e ligações iguais no que diz respeito ao comprimento e energia. E o terceiro postulado fala com relação à formação de cadeias, ou seja, uma molécula com uma extensão bem maior do que o que a gente costuma ver. Então, os compostos orgânicos, em sua maioria, né, são compostos que têm uma cadeia enorme. A gente chama de cadeia porque temos aqui uma sequência, certo? Do elemento carbono.
Vimos também, né, com relação às cadeias carbônicas, as formas de simplificar ela, para não ficar sempre escrevendo todos os elementos, todas as ligações. Tem maneiras de você simplificar essas cadeias. E aí a gente viu essas aqui, né, essas 3 formas. Essa daqui é a completa. E essas outras aqui seriam as maneiras que a gente pode utilizar para simplificar ela. Vimos também a simplificação por traços, né, chamada por traços, que é aquelas cadeias carbônicas onde a gente não mostra os carbonos nem hidrogênios, mostra apenas elementos diferentes desses dois. Pode ser oxigênio, nitrogênio, mas o carbono e hidrogênio eles não aparecem em cadeias desse tipo. E aí, só lembrando, em cada extremidade tem carbono, e em cada encontro de ligação, ó, isso aqui é uma ligação, isso aqui é outra. Então, em cada encontro, ó, cada pontinha dessa, existe um carbono. E aí, lembre-se, o carbono precisa de 4 ligações para ficar estáveis. E aí, subtende-se que aqui tem um hidrogênio, aqui tem outro. Cada carbono desse precisa estar com 4 ligações. Finalizamos a aula passada vendo a classificação dos carbonos, né? Classificando eles em carbono primário, é quando eu tenho um carbono ligado a outro carbono, né? Somente a um carbono ou a nenhum carbono. Como, por exemplo, esse daqui. Esse carbono aqui que eu estou circulando, ele está ligado somente a esse carbono aqui. Então, ele é um carbono primário, porque só tem um carbono ligado a ele. Vimos também os carbonos, né, chamados de secundários, que são aqueles que estão ligados a 2 carbonos. Por exemplo, esse daqui, amarelo. Vou colocar um triângulo aqui. Ele está ligado a esse carbono e está ligado a esse outro também. Então, ele é um carbono secundário. Vimos também o terciário, que aí usando raciocínio, né? Terciário se refere a 3. Então, quer dizer que aí o carbono, quando ele é terciário, ele está ligado a outros 3 carbonos. Nesse caso aqui, nós temos esse carbono que está na coloração rosa. Ele está ligado a esse carbono, a esse e a esse outro. Por isso que ele é terciário. E o quaternário é aquele que está ligado a 4 carbonos. Deixa eu apagar aqui. No caso quaternário, ó, só tem esse daqui. Ele está ligado a esse, a esse, a esse outro e a esse. 4 carbonos. E aí a gente respondeu essa questão, né? Finalizamos a aula com essa questãozinha aqui, muito simples, mas que na época eu lembro que muitas pessoas comentaram que erraram essa questão. Porque não conseguiram visualizar esse carbono quaternário que a questão pedia. E aí o carbono quaternário, né, como a gente viu, é esse carbono aqui, ó, que está na mão do nanokid. Por que ele é quaternário? Porque tem 4 carbonos ligados a ele, ó. É o único carbono, é o único local do corpo do nanokid, né, da molécula, que a gente consegue encontrar um carbono quaternário. Consequentemente, aqui tem outro, que é o mesmo, né, é a mesma, uma parte do braço, né, é a mesma desse outro braço aqui. E aí a gente viu que a resposta correta, né, é a letra A. Agora a gente vai entrar em uma outra parte do conteúdo, né, que é também muito importante, que é a classificação das cadeias carbônicas. Mas antes disso, eu gostaria de saber se tem alguma dúvida com relação a tudo isso que eu falei agora na revisão. Ou posso prosseguir? Por mim, pode prosseguir. Tudo ok, pessoal? Nenhuma dúvida? Pronto, então eu vou prosseguindo, certo? Qualquer coisa, vocês dão um help aí. Então vamos lá, né? A classificação das cadeias. A gente viu que cadeia é quando você tem aí uma sequência de elementos. No caso, quando eu me refiro a cadeias carbônicas, né? Eu vou ter uma sequência de carbonos. E aí a cadeia carbônica, ela pode ser classificada das seguintes formas. Eu posso classificar uma cadeia como aberta ou fechada. Por exemplo, aqui, ó. Essa cadeia aqui, ela é aberta. Ela é linear, ela não tem um ciclo nela, não está sendo
fechada. Ela começa aqui, ó, e termina aqui. Diferente dessa outra, ó, aqui você vê que ela é fechada. Todos os carbonos aqui estão interligados, ó, eles se fecham. Por isso que é chamado de cadeia fechada. Ou vocês podem encontrar também esses outros termos, ó, acíclica e alifática. Acíclica, esse azinho que vem aqui na frente, quer dizer não, ou seja, uma cadeia não cíclica ou cadeia não aberta, certo? E a cadeia fechada, ela pode ser chamada de cíclica, porque ela forma um ciclo. Não é um círculo, certo? É um ciclo. Ela é fechada, não tem extremidades, né? Diferente dessa daqui, ó, não tem extremidades com carbonos soltos. Aqui eles estão sendo, ó, todos interligados, fechados. Só lembrando, aqui não está aparecendo, mas tem os hidrogênios, certo? Todos os carbonos precisam estar com as suas 4 ligações em dia. Então, resumindo, né, a cadeia aberta é aquela que você vai encontrar as extremidades soltas, ó. E a cadeia fechada, né, ou também chamada de cíclica, é aquela onde você vai encontrar um ciclo. A cadeia, ela também pode ser considerada, né, pode ser classificada em homogênea e heterogênea. Qual é a diferença de uma para a outra? Vamos lembrar lá das misturas, né? Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Quando a gente diz que tem uma mistura homogênea, é porque a gente tem uma única fase, né? Ou seja, um único aspecto, tudo igual. E quando a gente tem uma mistura heterogênea, é quando a gente tem mais de uma fase, ou seja, você consegue visualizar mais de um aspecto. E trazendo para a orgânica, o que seria, por exemplo, uma cadeia heterogênea? Heterogênea é quando você tem no meio ou na ponta, em algum local, geralmente na ponta não, certo? Não é considerada, mas entre carbonos, você tem um heteroátomo. Professora, o que é heteroátomo? Heteroátomo é qualquer elemento diferente do carbono e hidrogênio. Elemento diferente de carbono ou hidrogênio. Então, qualquer elemento da tabela periódica que vier entre 2 carbonos, a gente considera ele um heteroátomo, certo? Porque ele é diferente de carbono e hidrogênio. Por isso que a cadeia ela é chamada de heterogênea, porque tem um heteroátomo. Essa daqui, como vocês podem ver, ela não tem um elemento diferente do carbono e nem do hidrogênio. Lembrando, aqui tem os hidrogênios. Eles não estão aparecendo, mas eles estão aqui, certo? E aqui você só tem carbono e hidrogênio, não tem nenhum outro elemento aqui entre eles. Então, a gente diz que é uma cadeia homogênea, porque eu só tenho aí carbonos, né, ligados junto aos hidrogênios. Então, resumindo, cadeia heterogênea é quando eu tenho um heteroátomo, e heteroátomo é um elemento, qualquer outro elemento que seja diferente do carbono ou hidrogênio. Geralmente vai vir, vocês vão encontrar mais compostos com o oxigênio, certo? O principal heteroátomo é o oxigênio, mas pode vir aí o enxofre ou nitrogênio em algumas cadeias. E a cadeia homogênea é aquela que não apresenta heteroátomo, ou seja, só apresenta carbonos e hidrogênios. A cadeia ela também pode ser insaturada e saturada. Qual é a diferença de uma para a outra? Insaturada, esse termozinho aqui, in, vem de dupla ligação ou tripla ligação. Por exemplo, aqui, ó, essa cadeia. Aqui você tem, ó, 3... Deixa eu riscar de outra cor aqui. Aqui você tem 3 ligações simples, ó. Mas aqui você tem uma dupla. Então, se você tem uma dupla ou uma tripla, chamamos de insaturação, certo? Ou seja, é uma cadeia insaturada. E a cadeia saturada, professora, é aquela que só tem ligações simples.
ela não vai ter ligação dupla e muito menos ligação tripla. Então, ela é uma cadeia saturada. Não esqueçam desses termos, certo? É muito importante. Isso daqui é a base para o próximo tópico do conteúdo que a gente vai estudar. Próximo que eu digo assim, nas futuras aulas, certo? Então, agora a gente vai ver com relação quando uma cadeia é aberta e quando ela é fechada, certo? Vai ter uma classificação para cada um desses tipos. Quando a gente tem uma cadeia aberta, ela pode ser ramificada ou não ramificada. Como assim? A cadeia ramificada, ela vai possuir mais de duas extremidades, ou seja, vai ter mais de duas pontas. Por exemplo, aqui eu tenho essa ponta, ó, tenho essa outra e essa. Vai ter ramificações, é o que chamamos de ramificação. Imagine como se fosse um galho. Você tem aqui um galho, né? Um pedaço de madeira. E aí, se você tem um galho que vem para cá, outro para cá, você vai ter aí ramificações, né? Você vai ter um percurso diferente do que já estava sendo acontecido aqui, ó, reto. E aí, as cadeias carbônicas, né? A gente tem esse sentido. Você teria aqui uma cadeia, ó, linear, só que aí ela pode apresentar ramificações, certo? Nesse caso aqui só tem uma ramificação, mas poderia ter outra aqui. Se eu quisesse aumentar a cadeia, poderia colocar mais uma aqui, outra aqui. Então, recapitulando, ramificações é quando a cadeia ela possui mais de duas extremidades. E quando ela não é ramificada, ela apresenta só duas extremidades, como é o caso dessa, ó. Eu só tenho essa e essa extremidade. Ou seja, eu tenho aí duas pontas, vamos chamar assim, né, para ficar mais simples. Aqui eu já tenho três, ó. Então, quer dizer que eu tenho ramificação, quando eu tiver mais de duas extremidades. E a cadeia fechada, né, como a gente viu, ó, a cadeia ela pode ser fechada, ela pode ser aromática ou não aromática. Quando é que ela vai ser aromática? Quando ela tiver, né, na sua estrutura o anel benzeno, que é esse daqui, ó. Lembra que eu falei para vocês do anel benzeno? Ele pode ser representado também assim, com um ciclo aqui, porque esse ciclo aqui representa o movimento dessas ligações duplas, ó. Lembre-se, essas ligações aqui, elas estão em constante movimento, certo? Estão fazendo ressonância para deixar o composto, né, mais estável, os elétrons mais distribuídos, digamos assim. E ela não vai ser aromática quando ela não possuir o anel benzeno. O anel benzeno é esse daqui, certo? Não tem outra forma de você ter aí o anel benzeno. Ele é esse composto aqui. Você pode representar ele assim ou assim, mas ele é esse composto aqui. Não existe outro exemplo que a gente possa utilizar como o anel benzeno, certo? Se não vier esse composto aqui, ó, se vier só um ciclo, outro ciclo qualquer, aí você vai ter uma cadeia não aromática, certo? Então, essas foram as principais classificações que a gente acabou de ver sobre as cadeias carbônicas. Vou dar uma olhadinha aqui no chat, ver se tem alguma dúvida. Alguma pergunta, pessoal, com relação a essa classificação? Vocês queiram que eu dê algum exemplo, algo do tipo, ou deu para entender de boa? Tudo ok? Então, vou prosseguindo. Qualquer coisa. Deixa eu fazer aqui uns exemplos para ver se vocês aprenderam mesmo. Deixa eu ver aqui. Pessoal, essa cadeia aqui, como é que eu poderia classificar ela?
Por exemplo, ela é aberta ou fechada? São 4 carbonos, certo? Lembrando que ele tem os hidrogênios, mas eu não vou colocar para não ficar muita informação. Essa cadeia aqui, ela é aberta ou fechada? Fechada. Fechada, muito bem. Deixa eu ir marcando aqui. Ela é uma cadeia fechada, ó. Lembrando, sempre que tiver um ciclo, quando eu falo ciclo, pode ser um triângulo, um quadrado, certo? Não estou falando de círculo, certo? É ciclo. E aí, nesse caso aí, ó, é uma cadeia fechada, porque temos um ciclo. Ela é heterogênea ou homogênea? Homogêneo. Professora, eu não lembro o que é heterogênea ou homogênea. Alguém respondeu homogênea, né? Vamos, de fato é homogênea, está corretíssimo. Vamos entender o porquê. Você olha para ela e vê que ela só tem carbonos e os hidrogênios, né? Obviamente. Se ela não tem nenhum outro elemento diferente do carbono, então ela é homogênea. Agora, se ela tivesse pelo menos um elemento diferente do carbono e do hidrogênio, aí sim ela seria heterogênea, porque ela teria aí um heteroátomo. Esse hétero quer dizer diferente. Nesse caso aqui nós não temos, então ela é homogênea. Ela é insaturada ou saturada? A galera colocou aí saturada, saturada, muito bem, isso mesmo, ela é saturada, porque não tem ligação dupla e nem tripla. Se só tem ligação simples, ela vai ser saturada. Só vamos reforçar que às vezes alguns alunos têm dificuldade, né, para entender. Ó, a ligação simples é quando eu tenho somente uma ligação. Dupla, quando eu tenho duas, e a tripla é três. Se eu não tenho aqui nenhuma dupla e nem tripla, eu só tenho simples, eu vou ter aí uma cadeia saturada. Se tivesse aqui pelo menos uma dupla, ela já seria insaturada. Com relação à classificação, né, nós temos aqui a cadeia fechada, vamos para essa classificação aqui. Ela é aromática ou não aromática? Ela é não aromática, muito bem. Por que que ela não é aromática? Porque ela não tem um anel benzeno, certo? Se ela tivesse o anel benzeno, ela seria aromática. Então, a gente fez aí uma rápida, né, e simples classificação dessa cadeia. É interessante que vocês sempre fiquem reforçando, certo? Essas classificações para não esquecer. Às vezes passa muito tempo sem ver, sem estudar, acaba esquecendo alguns detalhes que são importantes. Esse quadrinho aqui, ele resume muito bem, tudo isso que eu acabei de explicar com relação à classificação. Aí a gente vai resolver, né, vamos começar a resolver algumas questõezinhas. Essa questão aqui é do Enem, né, mais recente que aconteceu, o Enem 2020, que aconteceu esse ano. E aí ela diz o seguinte: um microempresário do ramo de cosmético utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. Essas palavrinhas aqui são as palavras-chave para resolver a questão. Certo? Não é uma questão difícil, requer bastante atenção e o entendimento, né, desses termos aqui que eu grifei. Então, ó, esse microempresário, né, ele quer produzir um creme com fragrâncias de rosa e esse componente, né, que contém esse óleo de rosas, tem que ter na sua cadeia carbônica poliinsaturação. O que quer dizer poli, pessoal? O que significa esse prefixo poli? Alguém sabe? Vou dar uma olhadinha aqui no chat. O que quer dizer poli?
poli é dois, né? Significa dois, quando é duas coisas, né? Mais de uma, duas ligações. Quando você tem duas ligações, geralmente a gente utiliza outro prefixo, certo? Poli quer dizer mais de uma, certo? No caso, pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro. Poli quer dizer várias. E aí ele fala que o composto, né, para ele produzir esse óleo, precisa ter poliinsaturações. E aí vamos lembrar, o que é insaturação, pessoal? A gente acabou de ver aqui nesse quadro. O que é que representa uma insaturação? As ligações duplas ou tripla, certo? Então, quando ele fala poliinsaturada, está se referindo aí a mais de uma, né? Dupla ou tripla ligação. E quando ele diz aqui, ó, hidroxila em carbono terminal. O que seria terminal? Alguém tem alguma ideia? Não tenham medo de errar, certo, pessoal? Podem ficar à vontade para responder o que vocês acharem. O que quer dizer terminal? É o que termina. Exatamente, Jefferson. O nome é bem sugestivo. Terminal é aquele carbono que termina, ou seja, um carbono que está na ponta, na extremidade. Vou colocar aqui extremidade. Minha letra é feia, mas tem dia que ela se amostra. Vou abreviar, que não vai caber. É aquele carbono, né? Quando eu falo carbono terminal, é aquele que está na extremidade. No caso, ele quer um composto que tenha poliinsaturação, ou seja, ele seja poliinsaturado, tenha várias, mais de uma ligação dupla ou tripla, e que tenha uma hidroxila ligada a um carbono terminal. Alguém lembra o que é uma hidroxila? Eu dou um confeito de hortelã para quem acertar. O que é uma hidroxila? Quais os elementos que representam a hidroxila? Isso mesmo, Alessandra, o OH. Hidroxila, como a gente viu, né, lá nas funções inorgânicas, que representam as bases. Hidroxila é o OH. Então, o que é que você vai procurar nesses compostos aqui? Muitas pessoas viram essa questão e já ficam, nossa, esses compostos aqui, não sei nem para onde é que vai essa bagaça. Tudo estranho, nunca vi isso. Aí já se desesperou e acabou marcando a questão na doida, pulou para a próxima. Mas ela não é difícil. Se você entender isso daqui que a gente acabou de ver, ó, poliinsaturação é quando você tem mais de uma dupla ou tripla ligação na cadeia. E a hidroxila, no caso aqui, ligada a um carbono terminal, ou seja, um carbono da extremidade. E aí, né, finaliza aqui o enunciado dizendo assim, ó, o catálogo dos óleos essenciais apresenta, para a escolha da essência, estas estruturas químicas. Então, esse microempresário, ele vai escolher um desses compostos aí, que vai representar, né, que vai ter aí o componente principal do óleo que ele quer. Aí ele vai procurar o quê? Uma cadeia que tenha mais de uma ligação, dupla ou tripla, uma cadeia que tenha a hidroxila ligada na ponta, ou seja, na extremidade. E aí vai analisar uma por uma. Tudo isso que eu rascunhei aqui está aqui nesse quadradinho. O principal componente do óleo de rosas, né, da cadeia poliinsaturada, ou seja, duas ou mais ligações duplas entre carbonos, e no caso a hidroxila ligada a um grupo ao carbono terminal, no caso um carbono da extremidade. Aí você olha para essa primeira aqui, vamos analisar uma por uma. Essa cadeia aqui, pessoal, ela está de acordo com o que o microempresário quer? Vamos analisar. Ela tem poliinsaturações, ou seja, tem mais de uma ligação dupla ou tripla. O que é que vocês acham?
Raíssa já deu a resposta aí, já colocou aí a alternativa D. Vamos ver, né? Será? Sim, esse composto aqui ele tem, ó, duas ligações duplas. Tem uma aqui e outra aqui. Então, ele é poliinsaturado, né? Para ser poliinsaturado, basta ter mais de uma ligação dupla ou tripla. Nesse caso aqui não tem tripla, mas tem a dupla, duas duplas. Então, esse composto 1 aqui, ele se encaixa no primeiro requisito. O segundo requisito é o quê? Ter uma hidroxila ligada a um carbono da extremidade. E aí sabemos, ó, que tudo isso aqui é carbono, ó, em cada ponta dessa e em cada interseção, ó, dessas ligações, tudo isso aqui é carbono. E aí nós temos, ó, uma hidroxila aqui, linda e maravilhosa, ligada a esse carbonozinho aqui. Então, esse composto aqui, ele atende, né, aos requisitos que o empresário quer, o óleo, né, de rosas que ele quer. Mas a gente vai comparar os outros e ver qual deles, né, se encaixa mais. Por exemplo, pode ter um que tenha mais ligações duplas. Vamos analisar aqui o segundo. Analisando aqui esse segundo, ó, de cara, nós já podemos eliminar ele. Por quê? Quem se atreve a dizer aí o porquê? Já dá para eliminar ele de cara. Porque só tem uma ligação dupla. Só tem uma ligação dupla, exatamente. E também tem outro fator. Ele não tem a hidroxila ligada a ele, na extremidade. Professora, mas tem aí, ó. Tem aí o hidrogênio com oxigênio, mas olhem a ordem. Vejam a diferença, ó. A hidroxila é OH. Quando você encontra um composto desse tipo aqui, você aí já não vai ter uma hidroxila, certo? Esse grupo aqui é um grupo funcional que a gente chama de aldeído. Quando você desmembra ele, ele vai ficar assim, ó. Esse oxigênio aqui e o hidrogênio aqui embaixo. Então, aqui nós não temos uma hidroxila. Por isso que na química, para não confundir, muda-se a ordem do hidrogênio e do oxigênio, certo? Então, quem não sabia, anote essa observação, ó. A hidroxila, primeiro vem o oxigênio, depois o hidrogênio. Quando você encontra primeiro o hidrogênio e depois o oxigênio, você já não tem aí uma hidroxila. Você vai ter aí um outro tipo de organização, né, desses elementos que vão formar aí uma função orgânica, que a gente vai ver depois. Então, daria para eliminar esse composto 2 aqui de cara, justamente por ele só ter uma ligação dupla e não ter a hidroxila aqui. Mas digamos que você não soubesse que isso daqui não é uma hidroxila. Mesmo assim, daria para você eliminar, porque só tem uma ligação dupla. E aí, no caso, você já eliminaria a alternativa B. Já aumentaria as suas chances aí de acertar, né, a alternativa correta. Vamos aqui para o composto 3. Ó. O composto 3, eu posso eliminar ele? Ou ele se enquadra dentro das condições pedidas? O que é que vocês acham? A Alessandra acha que pode eliminar. Por quê, Alessandra? Isso, só tem ligações simples. Ó. Aqui eu só tenho ligações simples. Em nenhum momento a gente está encontrando dupla ou tripla. E nesse caso aqui, a hidroxila ó, não está na extremidade. A extremidade, no caso, seria aqui ou aqui, ó. Certo? Mas aí só pelo fato de não ter ligação dupla ou tripla, já dá para a gente eliminar, né, de cara esse composto. Então, você eliminaria aí mais uma alternativa, a C. Aumentando ainda mais as chances de você acertar a questão. Eliminamos essa e essa. A 4. Lembrando, ó, que é um anel benzeno. Esse círculo aqui, ele está representando o quê? As duplas ligações, né, que tem no anel benzeno, as duplas alternadas. Professor, eu posso considerar esse daqui um composto que se enquadra dentro das condições? Se você olhar para a ligação dupla, sim, né? Ele é poliinsaturado. Porém, a hidroxila não está na extremidade.
certo? Não está no carbono terminal, ou seja, não está em nenhum desses carbonos aqui, ó, das extremidades. Ele está aqui nesse carbono que está dentro do, aqui no meio do composto, ó. Então, por isso que você eliminaria esse 4. Ele tem as ligações duplas, mas a hidroxila não está na extremidade. Então, você eliminaria aí mais uma alternativa, aumentando assim 50% as chances de acertar essa questão. Olhando para o composto 5, você vê aqui ó, uma dupla ligação e outra dupla ligação. Está ok, atende a esse requisito aqui. E aí eu pergunto, é uma hidroxila no carbono da extremidade? O que é que vocês acham? Sim ou não? Sem medo de ser feliz. Isso mesmo, não é. Não é uma hidroxila. Lembre-se a ordem da hidroxila. OH. Certo? Aqui nós temos HO, que é exatamente aquela parte do composto que se organiza assim. A hidroxila é quando você tem o oxigênio ligado ao hidrogênio. Certo? Então, aqui você eliminaria esse composto 5, por essa parte aqui do composto não ser uma hidroxila. Então, também não seria, a alternativa é. No caso, né, a alternativa mais correta aí, deixa eu apagar essas. A alternativa correta é a letra A, né? O composto 1 é o único que se enquadra dentro dessas condições aqui que o enunciado nos cita, né? Uma cadeia poliinsaturada, ou seja, tem mais de uma ligação dupla, e tem aí uma hidroxila no carbono terminal, ou seja, no carbono da extremidade. Professora, se essa hidroxila viesse aqui, estava certo também? Estava. Estava correto. Opa, é OH, viu? Estava correto. Não importa qual dessas duas extremidades ela viesse. Só em estar na extremidade, né, a hidroxila, já seria considerada, né, ligada ao carbono terminal. Vamos aqui para mais uma questãozinha, né, envolvendo esses tipos que a gente viu de classificação de cadeia. São conceitos simples, mas que vocês podem ver que cai bastante no Enem. E aí é uma questão do Enem de 2013. Ela diz o seguinte: a qualidade de óleos de cozinha, compostos principalmente por moléculas de ácidos graxos, a maioria não, todos os óleos eles são compostos por ácidos graxos, ou seja, são ácidos orgânicos que têm cadeias enormes. Aqui temos vários exemplos. Vários exemplos de ácidos graxos. Por exemplo, o óleo de cozinha que a gente utiliza. Tanto faz qualquer óleo, né, de qualquer origem, ele vai ter aí moléculas de ácidos graxos. Quando a gente fala ácidos graxos, lembre-se que são ácidos que têm que têm uma cadeia enorme. E aí, deixa eu continuar aqui. Compostos principais, compostos principalmente por moléculas de ácidos graxos. Pode ser medida pelo índice de iodo. Então, a qualidade... Deixa eu colocar aqui o notebook para carregar. A qualidade de um óleo... Bel, a apresentação parou?
probleminhas técnicos, né? Mas daqui a pouco o professor tá voltando. Vou guardar só um tempinho. Acredito que deve ter descarregado o computador dela. Só guardar um pedacinho, tá bom? Se quiser ir ao banheiro, comer alguma coisa, tomar uma água, aproveita o momento. Voltei. Me ouvem? Pronto, desculpe aí, pessoal, porque o notebook descarregou. Na hora que eu coloquei na tomada, o bicho morreu. Deixa eu colocar aqui para projetar. Pois é, Alessandra, faz parte, né? Então, continuando, né? Para se medir a qualidade do óleo, seja ele qual for, né? No caso aqui do exemplo, óleo de cozinha, é medida essa qualidade, né, com alguns parâmetros físicos, dentre eles o índice de iodo. E aí, quanto maior for esse grau, né, quanto maior tiver, por exemplo, o grau de insaturação da molécula, ou seja, quanto mais ligações duplas ou ligações triplas esse composto tenha, maior vai ser o índice de iodo, né, que vai ser determinado, e melhor vai ser a qualidade do óleo. Resumindo, para se medir a qualidade do óleo de cozinha, né, faz aí o teste do índice de iodo. E aí, para ser considerado um óleo bom, esse índice de iodo tem que ser muito alto. E quando você tem uma molécula que tem muitas ligações duplas, ela vai ter um alto grau de insaturação, ou seja, vai ter um índice de iodo aí muito maior, ou seja, vai ter um óleo de boa qualidade, certo? E aí a questão diz assim, ó, na figura são representados alguns compostos que podem estar presentes em diferentes óleos de cozinha. E aí ele dá aqui o composto, né, o ácido palmítico, o ácido esteárico, o ácido oleico, o ácido linoleico e o linolenco. São nomes bem parecidos. E aí o que muda, né, às vezes é só uma ligaçãozinha dupla de um para o outro. Por exemplo, aqui, você pode dizer, professora, mas esse composto aqui é o mesmo que esse. Eu não estou vendo diferença, professora. Alguém saberia me dizer por que eles não são iguais? Professora, eu percebi que esse ácido esteárico, ele aparenta ser maior. Exatamente, ó. Tudo isso aqui é carbono, ó, lembrando. Aqui, nesse ácido aqui, ó, esteárico, você vai ter 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos. Já nesse outro aqui, ó, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a diferença desse composto aqui para esse outro é apenas de 2 carbonos. E aí já muda, já tem um outro composto. Uma ligação dupla, um elemento a mais, já faz toda a diferença. E aí nós temos, né, esses outros exemplos. E aí o enunciado quer saber, né, dentre esses compostos aqui apresentados, quais os dois que proporcionam melhor qualidade para os óleos de cozinha? E aí, lembrando, quanto mais insaturações tiver, maior vai ser o grau, né, maior vai ser o índice de iodo e melhor vai ser a qualidade do óleo. Ou seja, eu preciso procurar aí um óleo que tenha muitas insaturações, ou seja, mais ligações duplas que qualquer outro exemplo de aqui tenha. E aí já dá para eliminar de cara 2 ácidos. Quais são eles que eu posso eliminar de cara e o porquê?
Quem saberia me dizer o porquê que eu posso eliminar de cara 2 ácidos aí? E quais são eles? Eu vou chamar aqui de 1, 2, 3, 4 e 5, para facilitar a nossa comunicação. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Ninguém respondeu, vamos lá. Eu posso eliminar de cara esses 2 ácidos aqui, ó. Por quê? Porque eles não têm insaturação. Professor, ele tem sim, tem uma ligação dupla aí. Tem essa dupla aí, professora, não conta não? Não, não conta, certo? Por que que não conta? Você só vai contar com relação para essa questão aqui, né, e para outras, quando ele fala um alto grau de insaturação, ele se refere quando você tem ligação dupla ou tripla entre carbonos. E nesse caso aqui, nós temos uma ligação dupla, mas ela está entre quem? Entre um carbono e um oxigênio. Vocês podem ver que se repete, ó, porque esse grupo aqui, funcional, é o grupo dos ácidos carboxílicos, que a gente vai ver depois. Então, em todos os compostos vai ter essa ligação dupla com o oxigênio. E aí, nesse caso, a gente não conta com ela, certo? Por quê? Eu só vou contar com relação ao grau de insaturação quando eu tenho duplas ou tripla entre carbonos. Se eu tiver carbono e outro elemento, eu já não conto. E nesse caso aqui, ó, entre os carbonos, não tem nenhuma ligação dupla, tudo simples. Então, eu posso eliminar esses 2 compostos aqui. E aí você vai olhar as alternativas. Onde tiver o ácido palmítico e o esteárico, você já pode eliminar. Ó, aqui tem o esteárico, então elimina a letra E. Você sempre procure fazer esse jogo de eliminação de alternativas, certo? Aquelas, claro, que você tem certeza. Porque aí aumenta as suas chances de acertar a questão. O palmítico a gente também eliminou, então já posso eliminar de cara essa D. Essa C aqui, posso também eliminar, porque eu sei que o palmítico ele não tem ligação dupla. A B não tem nem o esteárico e nem o palmítico, então não vou eliminar, vou analisar esses 2 aqui. A, eu tenho aí, ó, o esteárico, elimino também. Então, só por eliminação, ó, daria para responder essa questão aqui. Se você olhasse e visse que esses 2 compostos aqui, eles não têm ligação dupla, ou seja, não vai apresentar uma boa qualidade do óleo, porque para ser um óleo bom, ter uma boa qualidade, ele precisa ter um alto grau de insaturação, ou seja, precisa ter várias ligações duplas. E eles 2 não têm, certo? E aí a gente viu que nas alternativas, onde tem aí, eles dá para eliminar. Sobraram aí esses 2 ácidos aqui. Vamos conferir se de fato são eles. O ácido linoleico, que é esse daqui, ó. Ele tem as ligações duplas, ó. O ácido o linolênico e o linoleico, que é esse outro. Também tem as duplas ligações entre os carbonos. E por que que não é esse oleico aqui? Porque ele só tem uma, ó, diferente desses 2 aqui, que tem 2 duplas. Então, por isso que esses 2 aqui são considerados os melhores óleos, né, com relação ao grau de insaturação e, consequentemente, vai ter um bom índice de iodo. Então, a alternativa aí, de fato, correta, né, é a letra B. Deixa eu ver aqui no chat. A Alessandra tinha respondido, né, quais os ácidos que poderiam ser eliminados, e a Roberta perguntou por que não são insaturados. Porque eles não têm ligação dupla, certo, Roberta? Entre os carbonos. Deixa eu apagar aqui. Eles, para ser insaturado, Roberta, eu preciso ter ligação dupla ou tripla entre carbonos. Nesses 2 aqui, né, assim como nos outros, eu tenho uma dupla, mas não é entre carbonos. É entre esse oxigênio e esse carbono aqui, ó. Entre carbono e oxigênio. Então, eu não tenho aqui uma insaturação
com relação para essa cadeia, porque eu só considero insaturações quando eu tenho elas entre carbonos, certo? Se eu tenho carbono e outro elemento, não é insaturação. Isso muitos alunos confundem, né, e acaba caindo em algumas pegadinhas. Deu para entender, Roberta? Ah, sim, Roberta, você realmente você não colocou o ponto de interrogação, você estava afirmando, né? Por que que eles não têm insaturações? Desculpe aí, Roberta, eu pensei que você estava perguntando. Releve, releve. Então, vamos prosseguir aqui, eu acho que tem mais uma questãozinha. Tem. E aí a gente finaliza. Dá tempo, Jefferson, responder? Dá sim, Bel. Hoje tem tempo sobrando. Pode ficar à vontade. Show de bola. E agora a gente vai ver uma outra questão, também envolvendo nessa questão da insaturação. Uma questãozinha aí de 2017, quando nem sonhávamos, né, do que iria estar por vir aí em 2020. E aí ela diz o seguinte: o hidrocarboneto, representado pela estrutura química a seguir, pode ser isolado a partir de folhas ou das folhas de determinadas plantas. Além disso, sua função é relacionada, entre outros fatores, a seu perfil de insaturações. Insaturações, lembre-se, é quando eu tenho dupla ou tripla ligação entre carbonos, certo? E aí você olha para esse composto e você vê que ele tem insaturações. E aí eu trago agora dois conceitozinhos bem importantes para vocês, certo? Mas é coisa simples. Quando você tem uma dupla ou tripla ligação, você tem aí em cada uma dessas ligações um tipo, certo? Para cada uma delas. Por exemplo, quando você tem uma ligação simples, deixa eu apagar aqui. Quando você tem uma ligação simples, você vai ter aí uma ligação que chamamos de ligação sigma, representado por essa letrinha grega, que eu não sei desenhar muito bem. Como se fosse um Ozinho ao contrário, assim, o risco dele. A gente chama de ligação sigma, certo? E nas ligações, né, nas insaturações, nós temos aí a presença de ligação sigma e ligação pi. Aqui é o pi mesmo, certo? O pizinho lá da matemática. A gente representa usa o símbolozinho do pi mesmo. E aí, ó, as ligações sigmas, elas correspondem às ligações simples. E aí elas são bem fortes, bem mais fortes do que as ligações pi. E elas vão eles fazem a sobreposição dos orbitais, certo? Isso aqui é lá no conteúdo de ligações que se estuda. Mas para vocês entenderem isso daqui, não precisa relembrar ou saber dessa questão da sobreposição de orbitais, certo? Isso aqui é uma outra aula. O que é que eu quero que vocês saibam? Que existe dois tipos de ligações. Existe a ligação sigma e a pi. A ligação sigma, ela está aí quando eu tenho ligações simples, né? Representa a ligação, uma ligação. E a ligação pi, ela ela vai estar presente nas ligações duplas e triplas, certo? E elas são as ligações mais fracas. Quando eu falo ligação forte ou ligação fraca, é que elas podem ser quebradas, certo? Durante uma reação química, elas são mais fáceis de serem quebradas e formarem outras ligações. Então, quando eu tenho somente uma ligação simples, eu tenho aí somente uma ligação sigma. Quando eu tenho uma ligação dupla, uma delas é a sigma e a outra é pi. Quando eu tenho uma ligação tripla, eu vou ter aqui uma ligação pi, uma ligação sigma e uma ligação pi.
sempre assim nessa, né, alternando. Deixa eu fazer aqui de forma maior. Ligação dupla. Uma delas vai ser a ligação sigma e a outra é uma ligação pi. Ou seja, essa ligação aqui, ó, ela é mais forte do que essa. Quando eu tenho uma ligação tripla, tenho ali 3 ligações juntinhas. 2 delas vai ser pi, e aí a gente diz que essas da extremidade. E essa do meio aqui é sigma. Ou seja, eu tenho 2 fracas e essa do meio aqui é a mais forte. E aí, por que vocês têm que entender isso? Porque a questão quer saber exatamente quantas ligações π tem nessa molécula aqui. E aí você precisa entender essa distribuição aqui, certo? De ligação π, ligação sigma, quando você tem uma dupla ou uma tripla. Deixa eu apagar para não ficar todo rascunhado aqui. E aí a gente vai analisar agora o composto. Aqui eu tenho uma ligação o quê, pessoal? Uma ligação dupla, né? Ó. Quando eu tenho ligação dupla, eu tenho que tipos de ligações aí? Eu tenho uma ligação sigma e tenho uma π. Tenho aqui, ó, outra dupla. Vai seguir o mesmo raciocínio. Eu tenho uma ligação π e outra sigma. Tenho aqui uma ligação tripla, ó. 3 ligações. Como é que eu faço a distribuição aqui? Eu tenho aqui ligação π, essa do meio é uma ligação sigma e essa outra aqui, ó, é uma ligação π. Pronto, fez isso daqui, você já resolve a questão de cara. Ela quer saber quantas ligações π tem. Aí é só contar. Você tem aqui 1, 2, 3, 4. Então, a alternativa correta aí, a letra C, certo? 4 ligações π. Não é uma questão difícil, mas, por exemplo, tem pessoas que se confundem na ligação tripla. Tem pessoas que acham que a distribuição é assim, ó, sigma, π e sigma. Só que não é assim, certo? Na ligação tripla, você tem aí 2 π e essa do meio é sigma. E aí, se você se confundir, né, lá na hora da prova, se você achar que é 2 sigma e 1 π, você vai marcar, né, teria aí uma... Na verdade, você iria ficar com dúvida, né? Porque você iria contar 3 ligação π. E nas alternativas não tem o número 3. Então, ou você iria marcar 2 aqui no Bambi, ia ficar confuso, ou ir aqui para o 4. Então, lembre-se, numa ligação tripla, você vai ter 2 ligações π e uma ligação sigma. Dúvidas, pessoal, com relação a essa questão? Tranquila? Tem alguma dúvida, alguma curiosidade com relação a ela, com relação aos tipos de ligação, sigma e π? Ou está de boa? Sem dúvidas, tranquilo, tranquilo, perfeito. Então, vamos lá, né? A gente vai entrar agora em uma outra parte do conteúdo, né? Eu vou só fazer uma breve introdução a isso daqui e a gente continua na próxima aula, né? Já está estourando o tempo, para não pegar muito tempo da aula de Bruno, e também para não ficar muito cansativo para vocês, né? Assim, é importante a gente cumprir com o nosso horário, né? 1 hora de aula, porque também pensamos em vocês, né? Ficar mais de 2 horas, 3 horas em frente ao computador, ao celular, é muito cansativo. E aí, na próxima aula, a gente vai ver as características principais, né, e as gerais dos compostos orgânicos, como, por exemplo, a questão da combustibilidade. E aí a gente já viu até, por exemplo, lá quando a gente estudou reações químicas, a gente viu
reação de combustão, né? E aí tem uma relação, né? Tem conceitos importantes para a gente trazer. E aí a gente vai ver com relação à combustibilidade, né, dos compostos orgânicos. Vamos ver também com relação à temperatura de fusão e ebulição. E aí também duas coisas bem importantes que a gente vai ver e que já caiu bastante no Enem, que foi sobre a polaridade, né, dos compostos e a solubilidade. São dois termos, né, que têm relação direta, estão aí relacionados diretamente, né, a solubilidade com a polaridade, e que já caiu bastante no Enem. E aí a gente vai resolver algumas questões, e aí a gente vai finalizar essa introdução à química orgânica. E aí na semana seguinte a gente já começa para valer nas funções inorgânicas, que são uma parte do conteúdo que também é bastante cobrada no Enem. Certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida de alguma coisa que eu falei hoje na aula, vocês podem aproveitar aí alguns minutinhos para tirar, certo? Estou à disposição de vocês. Se tiver tudo ok, tudo tranquilo, podemos encerrar nossa aula. De boa? Pronto, então, mais uma vez, né, obrigada, ninguém se manifestou, mas muito obrigada por terem participado da aula. A interação de vocês no chat, falando, também é muito importante. A gente percebe que vocês estão prestando atenção e a gente não está falando sozinho aqui para a câmera. Então, muito obrigada mais uma vez. E até a próxima semana, se Deus quiser. Jefinho, tudo ok? Valeu, Bel. Valeu, Vamos sim. Jefinho, mais Tudo uma ok, graças vez, a Deus. viu? Pelo apoio.